Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Sinta-se em casa. Eu não acredito que você está aqui por acaso. Eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e na sua casa. Por favor, nos ajude a divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Nos ajude a fazer o canal crescer para que esse vídeo possa chegar nas mãos ou nos celulares de várias pessoas que estejam precisando de ouvir a palavra de Deus. Nos ajude, se inscreva no canal, dê o seu joinha, ative o sininho de notificação, comente. O seu comentário é muito importante para mim. Por favor, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece. Nos ajude a crescer e a divulgar a palavra de Deus. Eu quero hoje trazer um versículo para você. Por favor, preste atenção nessas palavras, porque eu considero elas palavras muito sérias. Filipenses 3, 5 a 8 diz o seguinte: Eu fui circuncidado ao 8º dia, fui da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, eu fui irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero esterco para que possa ganhar a Cristo. Eu quero trazer essa palavra hoje, eu considero ela muito séria. Eu quero conversar de forma muito breve com você. Essas palavras são palavras do apóstolo Paulo, e são palavras muito sérias. O apóstolo Paulo aqui, que todos nós conhecemos, ele foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. Ele foi o responsável para divulgar e para evangelizar e para levar a palavra ao gentio. Os apóstolos foram chamados, os 12 chamados para as tribos de Israel, e Paulo foi chamado para pregar o evangelho para os gentios. Paulo, ele é o nosso apóstolo, e se o evangelho chegou até nós hoje é porque Paulo pregou o evangelho. Paulo, nós reconhecemos que Paulo foi um homem que divulgou a palavra de Deus com muita seriedade. E esses versículos que nós lemos agora, ele nos transparece, ele nos passa uma seriedade muito grande quando Paulo deixa bem claro de tudo que ele abriu mão para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero conversar hoje com você o seguinte: eu estava assim pensando, estava conversando hoje com um irmão em Cristo. Nós estávamos conversando sobre como Deus é bom. E nós estávamos conversando e ele me comentou, e ele comentou sobre José do Egito, naquela passagem que José do Egito ele é seduzido pela esposa de Potifar, e José ele foge porque ele conhecia suas fraquezas e suas limitações, e ele fugiu. E ele me questionou e ele perguntou, e ele falou uma coisa, meu amigo, hoje. Ele disse o seguinte: José ele fugiu do pecado, mas hoje nós vemos que muitos cristãos, ao invés de fugir do pecado, eles estão correndo ao encontro do pecado. E eu fiquei pensando sobre isso, enquanto essa palavra que ele disse é verdadeira, que muitos hoje estão, ao invés de correr do pecado, estão correndo ao encontro do pecado. E eu questionei e fiquei pensando comigo mesmo, se essa palavra que nós acreditamos que é verdadeira do apóstolo Paulo, esse Cristo que o apóstolo Paulo pregou, que é um Cristo de renúncia, um Cristo que exige daquele que o serve renúncia. Esse Cristo que o apóstolo Paulo pregou, se ele vier com aquilo tudo que o apóstolo Paulo disse, nós vamos ter sérios problemas.
Se nós formos hoje olhar os testemunhos que são falados, que são ditos pelas pessoas que se dizem alcançadas e que reconheceram Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, nós vamos ver que o testemunho, no geral, ele é baseado não no que a pessoa abriu mão, mas no que a pessoa ganhou. Hoje o Evangelho tem sido pregado, o Evangelho que a pessoa vem para Cristo, a pessoa ganha. Quando na verdade o Evangelho que o apóstolo Paulo pregou é o Evangelho que ele perdeu. Eu fico pensando se o apóstolo Paulo ele viesse hoje dar um testemunho na maioria das nossas igrejas, se nós fôssemos parar para ouvir o que o apóstolo Paulo tem a dizer, e se nós acharíamos que esse Jesus que ele serve, ou que ele dizia que servia, é um Jesus que nós iríamos querer para nós. Sabemos que Paulo abriu mão de muitas coisas na sua vida. O apóstolo Paulo deixou bem claro, se Cristo não tivesse ressuscitado, para que ele está colocando a pele dele em risco? E ele falou, nós somos colocados como ovelha muda todos os dias para o matadouro, todos sofremos por amor dos escolhidos. Apóstolo Paulo sofreu de verdade. E ele morreu, ele foi decapitado, sua cabeça foi cortada no Império Romano, porque ele abriu mão de tudo aquilo que ele considerava perda por Cristo. Isso me preocupou muito, porque será que nós temos realmente vivido, será que nós estamos preparados para esse evangelho de renúncia? Será que esse evangelho que tem sido pregado nos dias de hoje, o evangelho de facilidades, esse é um evangelho que vai nos levar, infelizmente, para a perdição? Eu considero esse vídeo aqui, de todos os vídeos que eu já postei, eu considero um vídeo talvez o mais pesado que eu esteja falando, porque nos outros eu trabalhei mais ministração e nesse eu venho trazer o peso da palavra de Deus, que ela nos deixa muito claro. O evangelho de facilidade que está sendo pregado hoje não é o evangelho que leva para a salvação. O evangelho de facilidade que está sendo pregado hoje não é o evangelho que leva para o céu, que nos leva para a vida eterna. Eu não acredito que Jesus Cristo ia morrer na cruz, os apóstolos iriam sofrer muito como eles sofreram, para que nós hoje pudéssemos viver uma vida regalada e tranquila, cheio de paz, cheio de tranquilidade. Na verdade, a nossa função aqui é divulgar o evangelho da salvação de Jesus Cristo. O evangelho da salvação de Jesus Cristo é um evangelho de renúncia. Aquele que pecou não peque mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que fazia coisas erradas não faça mais, aquele que não perdoava, perdoe, aquele que faziam coisas horríveis, aquele que praticava coisas terríveis, não faça mais. É o evangelho de transformação. Esse é o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Será que nós temos sido igual ao apóstolo Paulo? Ou melhor, não quero nem levar para esse mérito de questão se nós temos sido igual a Paulo. Eu quero trazer essa reflexão para você hoje. Será que esse Cristo que Paulo pregava é o mesmo Cristo que é pregado hoje? Reflita isso. Será que esse Cristo, se ele vier hoje, será que nós vamos ter problemas? Ou ele vai nos aceitar cheio dos mesmos pecados que nós tínhamos na época do passado? Será que nós temos abrido mão de verdade e temos reputado por perda todas aquelas coisas que nós trazemos do mundo? Porque infelizmente não tem como estarmos na presença de Deus e trazendo aquela bagagem que a gente tinha na época do passado, na época do mundo. Infelizmente
A gente vai ter que largar muitas coisas. Eu sei que muitas coisas talvez pode ser lícitas para nós, mas muitas não convêm. E nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas. Eu quero trazer essa palavra bem rápida, uma reflexão bem rápida. Eu acredito que se esse Cristo que Paulo pregou, se ele voltar hoje, nós vamos ter sérios problemas. E eu acredito que o Cristo que Paulo pregava, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ele não muda. É um Cristo que exige renúncia. É um Cristo que exige mudança de vida. É um Cristo que exige que nós sejamos santos, porque Ele é santo. Eu quero trazer essa palavra para a nossa reflexão hoje. Será que nós temos fugido do pecado ou temos corrido ao encontro do pecado? Fique com essa reflexão hoje. O que temos feito em relação ao pecado que nos é apresentado todos os dias? Será que temos sido nova criatura ou temos deixado nos seduzir pelas coisas que o mundo nos oferece? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te prospere, em nome de Jesus Cristo. Amém.